Oi, bem-vindo! Hoje eu tô aqui longe do meu tapetinho, tô sentada no sofá da minha sala, porque a gente vai conversar sobre yoga, a gente vai refletir sobre um assunto, em vez de fazer uma prática física. Então, pega o teu cafezinho, senta e me acompanha. A gente vai falar, então, sobre yoga e emagrecimento. Será que o yoga emagrece? O yoga pode ser usado como uma ferramenta para este fim? E aí, te faço essa pergunta agora no início, antes de começar aqui com a minha reflexão. Por quê? Eu tenho visto bastante nesses últimos tempos, nas últimas semanas principalmente, os dois lados dessa conversa. Por um lado, práticas focadas para emagrecimento, yoga para emagrecer especificamente, e de outro lado, outros professores de yoga atacando a esse tipo de discurso, dizendo que o yoga não é uma prática para emagrecimento e que vender a nossa prática dessa forma seria errado. E eu vi isso de duas professoras desses dois lados. Vi de duas professoras que eu admiro muito, que inclusive tem canais aqui no YouTube. E a minha reflexão sobre isso é que não existe uma coisa certa ou errada, não tem um absoluto, porque no yoga nada é absoluto. A gente está sempre numa mudança, a gente está sempre num caminho, indo para frente, ou vendo outras possibilidades e tentando melhorar sempre. O yoga fora do tapete tem a ver com isso, né? Tem a ver com levar uma vida que seja mais tranquila, que seja mais harmoniosa para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito também. E eu vendo esses dois lados, por um lado eu entendo que sim, o yoga pode ajudar uma pessoa que esteja numa jornada de emagrecimento, se é esse o objetivo dela, se ela fizer práticas mais intensas, práticas, por exemplo, de power yoga, se a pessoa gosta de vinyasa, que é uma prática mais fluida, mais dinâmica, que de fato cansa mais o corpo, ou se a pessoa pratica Ashtanga Yoga e segue a frequência da prática, dessa linha do yoga, que é de praticar 6 vezes na semana. Então, logicamente, se o histórico da pessoa é um histórico mais sedentário e a partir de agora ela começa a praticar, a mexer o corpo 6 vezes na semana, a tendência é ver diferenças físicas justamente pela comparação, porque antes não tinha uma atividade e agora tem. Mas, de uma maneira assim bem direta, eu acho que o yoga não é uma ferramenta para o emagrecimento, mas que, dependendo do estilo de vida da pessoa e das suas predisposições genéticas, o emagrecimento pode vir como um efeito colateral, digamos assim, como uma daquelas coisinhas listadas na bula de um remédio, e não como um fim, um objetivo da prática em si. Porque esse não é o objetivo da prática do yoga. O yoga não é para ser ginástica, né? E não digo aqui ginástica de um jeito pejorativo, como se fosse uma coisa ruim. Eu acho que é bom, tem os seus benefícios, né? Tem um propósito, tem um objetivo. E o objetivo do yoga não é o mesmo da ginástica. Apesar da gente movimentar o nosso corpo, da gente usar o corpo, não é esse o objetivo em si, não é o fim da prática do yoga. Vai muito além. O yoga é uma filosofia de vida, digamos assim. É algo muito mais complexo do que só as posturas que a gente faz no tapetinho. Então, por isso que eu acho que o yoga não é uma ferramenta para o emagrecimento, mas ele pode acontecer também através do yoga, dependendo do que for a prática. Agora, se a preferência é uma prática mais restaurativa ou uma prática que seja mais lenta, com mais permanência, provavelmente o emagrecimento não vai ser um efeito colateral desse tipo de prática. Apesar de que um dos benefícios que está já comprovado cientificamente, tem diversas pesquisas muito interessantes, inclusive pesquisas científicas mesmo, com artigos publicados dizendo que a prática de yoga e de meditação diminui sim a ansiedade, pode diminuir, né? Não que seja algo determinante, mas pode diminuir sim a ansiedade,
pode diminuir níveis de cortisol no sistema da pessoa, e que os altos níveis de cortisol estão associados a estresse, né? Então, uma pessoa que acaba se estressando menos, sendo menos ansiosa, né, nas suas atividades do dia a dia, quando ela tem uma prática regular de yoga e de meditação. Se a questão do emagrecimento, ou do contrário, né, do que levou a pessoa a buscar o emagrecimento, estava associada a comer por impulso, ou algo que esteja relacionado justamente com estresse, com ansiedade, a prática de yoga, que pode melhorar essas questões de ansiedade, de estresse, naturalmente vai também auxiliar nessa questão da alimentação da pessoa. Então, não que seja uma coisa exatamente direta, né? Mas digamos assim, a prática do yoga vai transbordando para além da prática em si. E tudo isso tem muito a ver com a genética da pessoa, porque se ela já tem uma predisposição a perder peso com mais facilidade, então talvez ela realmente veja isso na prática do yoga. Agora, se não é o histórico dela, digamos assim, então provavelmente vai ser mais difícil. E o que eu posso compartilhar com vocês é a minha experiência da prática, né? A minha experiência pessoal, e que não necessariamente vai ser igual a de outras pessoas, porque cada um funciona diferente, tem a sua própria relação com o corpo. E o que eu percebi nesses meus 8 anos de prática é que logo no início, nos primeiros meses que eu estava praticando de uma forma regular, eu percebi uma melhora na minha relação com o meu corpo. Eu comecei a me sentir mais à vontade na minha pele, no meu corpo como ele é. Então, algumas coisas que olhando no espelho me incomodavam, porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente olha e pensa eu queria mudar isso, né? E mesmo que sejam coisas que para os outros pareçam besteira ou pouca coisa, pra gente às vezes incomoda, né? A gente tem esse desejo de mudar. E isso foi se atenuando à medida que eu fui praticando mais, porque o yoga traz muito esse olhar para dentro, é um trabalho de autoconhecimento, né? E eu passei a me sentir mais à vontade no meu corpo como ele é, assim, gostar mais de mim mesma, digamos assim. E eu acho que isso é bacana, é uma mudança, uma melhora que todo mundo pode se beneficiar, né? E não necessariamente a gente precisa fazer alguma alteração, ter alguma alteração física, ver alguma diferença física. Mas a alteração pode estar no nosso olhar, no nosso carinho consigo. E quando eu comecei a praticar, eu não fazia nenhuma outra atividade física, então o yoga era a minha única atividade física, movimentando o meu corpo. E eu não vi nenhuma diferença. Não emagreci fazendo yoga, nesse sentido não. Mas eu vi bastante diferença na minha força. Porque no início eu não tinha força nenhuma. Para fazer várias posturas eu tinha bastante dificuldade. Principalmente força de membros superiores, né? Força dos braços. E isso eu desenvolvi bastante, realmente desenvolvi mesmo, com a prática de yoga. Mas não algo que seja visível. Eu acho que na prática, o que acontece é que a gente consegue otimizar melhor, a gente ganha força, mas porque a gente também consegue otimizar melhor os caminhos do nosso corpo. Então, tendo estudado face agora nesses últimos 2 anos, eu acredito que o que eu tenha ativado, aprendido na prática de yoga, inconscientemente, é a ativar melhor os meus trilhos anatômicos e então usar melhor a relação dos músculos para que eles funcionem de uma forma mais eficiente. Então, adquirir força sim, mas eu acho que eu também utilizo melhor o que eu tenho. Então, por isso que eu percebo essa diferença no meu corpo. Agora, nada que fosse visível para quem olha para mim, mas é algo que eu sinto internamente, que eu consigo ver diferença mesmo. Então, eu acho que isso sim é um benefício bacana, físico, que a gente pode perceber quando começa a praticar yoga. É uma evolução que pode ser bem clara, mas também é algo secundário, porque vamos lembrar que o objetivo do yoga é além da parte física.
Yoga significa união, é essa união do corpo com a mente, com o espírito, com o todo, com esse nosso universo ao redor. Então, não é uma coisa que termina no corpo, que começa e termina no corpo. O corpo é uma ferramenta nessa jornada de autoconhecimento. Então, dependendo das facilidades, dependendo do corpo que tu tiver, pode sim emagrecer praticando yoga, mas isso não é o objetivo do yoga. E também não é uma garantia, porque a prática do yoga não é estruturada dessa forma, né? A não ser que tu busque sequências que sejam formuladas especificamente para isso, para que seja uma prática mais intensa, que vá acelerar os teus batimentos cardíacos ou algo do tipo. Mas aqui no canal não tem nenhuma prática desse tipo, porque esse não é o meu objetivo. Eu tenho aqui diversas práticas com focos específicos, né? Para melhorar mobilidade, para melhorar flexibilidade, para aliviar dores nas costas, né? Mas para emagrecimento não tenho nenhum vídeo aqui. Acredito que eu não vou fazer no futuro próximo nenhum vídeo com esse objetivo, mas eu também entendo que tenha gente que vá buscar esse tipo de combinação, yoga e emagrecimento. E não vejo problema nisso, porque talvez seja uma porta de entrada para um caminho lindo de autoconhecimento. Tudo bem fazer yoga para emagrecer, mas lembra que o yoga não é só isso. E então, qual é a tua opinião sobre isso? Quer me escrever aqui nos comentários? Eu vou adorar saber. Eu adoro conversar, então a gente pode começar a conversa agora aqui nos comentários. Se tu gostou desse vídeo, curte ele aqui embaixo, compartilha com alguém que tu acha que também vai gostar dessa reflexão, que também goste de parar para pensar sobre esses assuntos. E lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo aqui, tu vai ficar sabendo. O YouTube vai te avisar. Te espero no próximo vídeo. Namastê!